Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunindo diretores e professores das escolas filiadas CAEM para tocar muita informação, muita ideia, novidades aí para o mercado, né? Como sempre a gente faz nos debates online da CAEM. E hoje nós vamos tocar num assunto muito delicado que foi pré-apresentado durante o 8º Congresso CAEM. Nós trouxemos muitas novidades e muitos pareceres sobre assuntos relacionados à educação musical. E a Sheila, que esteve conosco, sentiu e percebe a necessidade dos colegas de falar sobre o sofrimento ou sobre a situação que a pandemia causou para todos, em especial no aprendizado musical, como é a nossa expertise, né? Então, hoje estamos convidando a Sheila para estar conosco novamente e falando sobre esse tema, sobre o incômodo e desconforto emocional que toda essa situação nos causou, né? Então, o bate-papo de hoje com a Sheila, a quem eu agradeço muito por estar disponível conosco, né? E trocar informações e conhecimento, trazendo como tema o Espinhos da Roseira, uma conversa a respeito de desconfortos emocionais e aprendizagem do instrumento musical. Então, muito obrigada, Sheila, por estar conosco, compartilhar seu ensinamento, os seus conhecimentos, né? E poder trazer algo mais concreto, né? Para todos esses professores e diretores que ainda estão passando por situações delicadas, não só para dar aula, mas como também para poder explicar para os seus alunos e tudo mais. Então, Sheila, muito obrigada, e eu vou passar a palavra a você. Obrigada, boa noite, é uma alegria estar aqui com você, estar aqui no CAEM. Eu só vou ajustar um pouquinho a sua apresentação, porque na verdade eu não vou falar da pandemia. Eu vou falar de desconfortos emocionais que acontecem no processo, mas que também acontecem durante a pandemia. Então, eles acontecem na pandemia e fora da pandemia. E a gente pode trazer, né? Durante a apresentação, tocar um pouco nessa questão da pandemia, embora não conste nos slides, não tem problema nenhum, tá bom? Então, bom, boa noite a todos que estão aqui. E eu vou compartilhar a tela. Eu preparei alguns slides para me guiar, para ficar, inclusive, mais fácil para vocês acompanharem. E eu falei com a Valéria que quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta no meio, durante, para às vezes não acumular e perder, né? Perder a oportunidade ou perder o assunto, tá? Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Já vou colocar direto no slide, vamos ver se dá certinho. Vocês estão vendo já o slide? Deu certo? Sim, tá Oh, ok, Sheila, tá aparecendo. isso. Obrigada. Então, olha, o tema, né, proposto, Espinhos da Roseira, né? Uma conversa a respeito de desconfortos emocionais e aprendizagem do instrumento musical. Aqui embaixo, o meu e-mail, fico disponível para vocês, tá? Sempre. Então, assim, por que espinhos na roseira, né? Por que essa metáfora, né? Porque estudar música é maravilhoso. Tocar um instrumento é algo muito especial. E todos nós que trabalhamos com música, que damos aula, sabemos disso. E é o nosso discurso, é o que nós falamos o tempo todo. E é uma grande verdade, né? Então, assim, ter a oportunidade de aprender música, ter a oportunidade de estudar um instrumento, realmente faz bem para o ser humano, faz bem para o desenvolvimento, faz bem para o emocional, faz bem para tudo, né? Só que assim como as flores, as rosas têm os seus espinhos, no nosso dia a dia também podem acontecer algumas situações um tanto espinhudas, tá? E assim, isso não significa que
nós vamos conseguir evitar todas elas. Isso não significa que nós vamos deixar as nossas rosas por causa de alguns espinhos, né? Mas assim como a gente toma cuidado para pegar uma rosa, assim como a gente toma cuidado para entregar uma rosa para alguém para não se machucar, então a minha proposta hoje é levantar alguns assuntos para que nós tenhamos cuidado, para que nós pensemos neles, porque no dia a dia, às vezes a gente acaba ignorando os espinhos e é aí que eles nos machucam ou machucam nossos alunos, né? Então, assim, o aluno, ele não é um ser solto no mundo, né? Ele se relaciona com os professores, com a escola de música, com a escola, se é um estudante, com a escola fundamental, a escola formal, né? Seja fundamental, ensino médio, se relaciona com a família, com seus amigos, com o mundo. Então, assim, esse aluno, quando ele vem estudar música, ele tem as suas expectativas, ele tem os seus anseios, mas ele também já tem todo um repertório de valores, todo um repertório que ele traz dentro de si, de questões que ele imagina que sejam de uma determinada maneira, suas preferências. Então, assim, ele não é assim como no ensino, né? A gente não pensa que o aluno, hoje em dia não se pensa mais isso, óbvio, né? Que o aluno seja uma tábula rasa, que não saiba nada. Da mesma forma, quando ele vem estudar música. Então, às vezes, a gente esquece um pouquinho de considerar esses aspectos. Então, a proposta hoje é que nós lembremos um pouco mais de que esse aluno é uma pessoa no processo e que ele já tem uma bagagem quando ele se aproxima da escola de música ou do professor de música. E principalmente uma bagagem emocional em relação a, a como estudar música, em relação a algumas expectativas que ele traz. Eu não vou falar da minha tese de doutorado, não, eu só quero contar para vocês que os exemplos que eu vou apresentar saíram da tese, tá? Eu vou trazer algumas coisas, tem algumas falas que não têm relação com a tese, mas os exemplos saíram da tese, então se alguém tiver interessado em ler, ela está gratuita no repositório da Unesp, está disponível. Tá? O nome é esse, Desatando Nós, estudo a respeito de desconfortos gerados no processo de aprendizado performático pianístico. E embora eu tenha estudado a respeito do piano, serve para outros instrumentos também, tá? E assim, rapidamente, só para vocês entenderem da onde surgem esses exemplos, né? Durante a minha pesquisa, foi realizado um grupo de voluntários, com voluntários, pianistas, estudantes de piano. Esse grupo teve 23 encontros. Nesses encontros, que teve toda uma logística, uma metodologia, que quem quiser pode olhar lá na tese que vai entender, mas nesses encontros ficou aberto para falarmos sobre qualquer tipo de desconforto. E os desconfortos emocionais ultrapassaram em muito qualquer outra questão. Então, assim, se a gente espera que as pessoas vão falar mais às vezes de dor muscular ou alguma outra coisa, não. Os desconfortos emocionais estavam lá em cima. E eu achei que por isso ficou interessante o trabalho e por isso é interessante divulgar para que as pessoas conheçam, né? Para que as pessoas também lembrem, porque não é nada muito diferente do que a gente sabe no dia a dia, mas uma coisa é a gente pensar, outra coisa é a gente entrar em contato com os jovens, dizendo, né, no que eles se sentem desconfortáveis. Então traz mais a realidade, né, para que nós possamos pensar a respeito e cuidarmos do assunto. Tá? Então, assim, desconfortos e frustração fazem parte da vida, certo? Ninguém vive sem ter nenhum desconforto, nenhuma frustração na vida. Isso faz parte, acontece, tá? No dia a dia, nas mais diferentes situações, entendeu? Desde você não comer a comida que você gosta naquele dia, até você chegar atrasado porque a condução atrasou, porque teve muito tráfego, enfim, desconfortos fazem parte da vida. Muitas vezes eles são causados por submissão a situações com as quais não concordamos, então a gente tem que ceder, tem que concordar com alguma coisa que a gente não gostaria de concordar, né?
muitas vezes são causados até por má interpretação das situações. Então, às vezes é a própria pessoa que causa o desconforto, não é o outro que causa, né? Eu interpreto mal uma situação e aquilo fica me incomodando, e às vezes, algum tempo depois, eu vou perceber que, na verdade, não havia motivo para ficar incomodada. Mas isso acontece, né? Também acontecem desconfortos causados por conflitos, né? Então, situações que são comuns a algumas pessoas, mas causam incômodo para outras e poderiam ser evitáveis, né? Com um pouquinho mais de conversa, um pouquinho mais de cuidado, né? Poderiam ser evitáveis. É a famosa empatia, né? A gente conseguir se colocar no lugar do outro e tentar entender a situação pelo ponto de vista do outro. Tá? E aí, por que eu estou dizendo isso logo de cara? Vai parecer, nossa, Sheila está falando que os professores têm culpa de tudo, né? Que nem aquelas piadinhas de Freud, tudo é culpa da mãe? Não, não é, tá? Então, assim, o professor, ele não tem culpa de tudo. Imagina, nem a escola, tá? Então, assim, o professor não é responsável por todos os problemas e nem vai resolver todos os problemas, todas as situações. Mas ele pode aguçar o olhar, ele pode prestar mais atenção. E prestando mais atenção, às vezes ele pode ser aquela pessoa que vai ajudar a resolver os conflitos. Por quê? Porque ele tem principalmente o professor de instrumento em aulas individuais, ele tem um contato muito mais próximo com o aluno. Ele chega mais perto do aluno, né? Também lidar com o assunto, essa questão dos desconfortos, é importante porque o professor tem mais experiência e mais poder, entre aspas, que o aluno. Essa palavrinha é chata e a gente não usa mais, né, no processo de ensino-aprendizagem. Mas na sala de aula, o professor acaba ditando mais as regras. Então, ele tem um poder, né, naquela situação. Exatamente por isso, ele pode propor que se abra espaços para conversa, ele pode ceder mais, compreendendo que às vezes o aluno não consegue entender o ponto de vista dele. Então, assim, ter sempre em mente que espinhos existem ajuda, tá? Ajuda a conseguir construir um processo de ensino-aprendizagem que seja mais agradável aos alunos, tá? E aí, com isso, os professores têm menos desistências de alunos, né? Então, assim, isso é algo que é interessante, né? Tanto no sentido de ter a tranquilidade de que o que a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo, está causando conforto na outra pessoa, né? E não desconforto, quanto no sentido de manter os nossos alunos. Como eu disse, muitas vezes, ou algumas vezes, a situação é causada por má interpretação do aluno, ou às vezes até situações que ele mesmo gera. Então, se o aluno não estuda nunca, ele pode ter um desconforto porque ele não evolui. Mas aí o professor também tem o seu limite, ele não vai poder tocar pelo aluno. Mas há muitas situações em que o professor pode ajudar, e é algumas delas que eu vou levantar hoje, tá? Bom, eu já falei o que está escrito no resto do slide. Eu não vou ficar lendo todos os slides e depois eu posso deixá-los com a Valéria, tá? Para quem quiser ter, tá? Não tem problema nenhum. Eu gosto dessas duas imagens, tá? Porque eu acho que elas nos ajudam a pensar um pouquinho em tantas situações que acontecem, às vezes, em sala de aula, tá? Então, muitas vezes, essa do 6 e do 9, né? Nenhum dos dois está errado nesse momento, a partir do ponto de vista em que eles estão olhando, né? Então, muitas vezes, o aluno não percebe o nosso ponto de vista e, na lógica dele, ele está correto. E daí, somos nós, professores, que precisamos, de alguma forma, trazer esse aluno para o nosso ponto de vista, para que ele possa perceber e enxergar as situações da mesma forma que nós estamos enxergando. Então, assim, criar um embate, criar uma discussão, não vai resolver o problema, porque naquele momento, da forma como ele está olhando a situação, para ele está correto. Tá? A mesma questão, a situação da figura e fundo, né? Do castiçal e dos dois rostos, a mesma coisa. Aqui não tem certo e errado, eu posso estar olhando uma e outra. Então, assim, quantas vezes existem situações
onde você tem mais de uma possibilidade e talvez o professor pudesse abrir mão para atender o aluno naquele momento, para não gerar um conflito. E às vezes a gente não percebe, né? Então, assim, são pequenos detalhes no dia a dia onde o professor que tiver mais atento, que estiver observando as reações, que estiver observando os comportamentos, vai conseguir, né, ter uma relação melhor com o seu aluno. Isso independente de todo o conteúdo musical que ele está passando. Então, ele pode ser um excelente professor, né? E às vezes não ter tanta habilidade emocional no trato com o aluno. E o que eu estou trazendo só é que isso é importante e que a gente pode desenvolver, que a gente pode fazer o exercício de passar a prestar mais atenção. Né? Então, a gente tem o professor, a escola, eu fico mexendo com a mão aqui como se vocês estivessem vendo, né, gente? Desculpa, é o mundo online. A gente tem aqui nesse gráfico, né? O professor é a escola de música de um lado, com o seu pensamento organizado, a sua didática, as questões pedagógicas, as regras da escola, enfim, tudo que se refere ao currículo formal da escola, né? Quer dizer, a maneira como aquela escola se propõe a ensinar música. A gente tem o aluno que veio buscar aquela escola, que veio buscar aquele professor, que tem o seu interesse, que tem suas expectativas, mas também tem disposição de conhecer quais são as regras da escola, quais são os objetivos da escola e se integrar nela. Agora, entre esses dois, existe essa intersecção, esse espaço de intersecção, onde acontecem muitas coisas. E uma delas, que é o que a gente pouco fala, até porque na área da educação começou a ser falado mais recentemente também, é a questão do currículo oculto. Então, o que seria o currículo oculto em poucas palavras, né? O currículo oculto é aquilo que não faz parte do conteúdo formal que a gente está passando, mas que vai junto e que acaba influenciando, interferindo, né, no processo de ensino-aprendizagem, seja para o bom, para o positivo, seja para o negativo. Então, por exemplo, os valores do professor, as opções que ele dá ou não dá para o aluno, as partituras que ele escolhe, tudo faz parte do currículo oculto. Tá? Então vamos imaginar, tem uma situação que eu gosto muito de dar como exemplo, tá? Então é assim, eu estou estudando numa escola onde num determinado momento, não importa o nível, não importa, num determinado momento está previsto que o aluno vai estudar uma peça romântica. Aí, tá, o aluno vai estudar uma peça do período romântico, ele já está no nível intermediário, já está ou avançado. Então eu falo, olha, ok, vamos escolher uma peça romântica para o próximo semestre. Como você já tem um certo conhecimento, eu vou deixar você pesquisar ou eu vou indicar algumas peças para você escolher. Enfim, cada professor tem a sua maneira de agir. Aí o aluno escolhe uma e você vira e fala assim, puxa, mas você escolheu justo essa. Então, o que está passando nesse currículo oculto? Eu não concordo com essa decisão, você não fez uma boa escolha, você não sabe escolher, eu não gosto desse compositor, mas o aluno pode gostar. Então, esse currículo oculto é o pontinho do problema onde a gente precisa tomar cuidado. É nele, por exemplo, que vão aparecer preconceitos, né, dos dois lados, mas é que tá. Nesse caso, é o professor que é mais experiente e é o professor que está numa situação onde ele precisa compreender, acolher, né, olhar para dentro de si próprio, rever seus preconceitos, tomar um pouco de cuidado, às vezes, com os seus valores. Às vezes, os alunos podem chegar com, como dizer, com valores familiares que se manifestam de uma forma muito ostensiva, né? E somos nós precisamos de alguma maneira lidar com isso e acolher isso. Então, essa questão do currículo oculto é importante. A gente pouco fala nisso, né, no dia a dia, dentro do ensino do instrumento, dentro das escolas de música, mas é muito importante. Então, o perfil de obras que eu escolho para os meus alunos, o perfil de obras com que eu trabalho, a maneira como eu trabalho, se eu dou liberdade para o aluno, se eu não dou liberdade para o aluno, se eu sou controlador, se eu não sou controlador, tudo isso vai estar dentro desse currículo oculto, porque eu vou estar passando para o aluno
algumas informações e ele pode recebê-las como fazendo parte do ensino da música e não como fazendo parte do meu ser humano professor. Então, isso é uma coisa importante de cuidar, tá? Porque assim, nem todo professor vai dar certo com todos os alunos. Isso também, gente, é um mito, né? Não dá para agradar todo mundo, nós somos seres humanos, faz parte da vida que eventualmente não dá certo com alguém. E dentro de uma escola, se não dá certo com um professor, o aluno pode ser transferido para a classe de outro professor, né? Agora, se o aluno recebe essa ideia de currículo oculto que é desfavorável como uma situação escolar, ele vai sair da escola. Então, é algo para ser cuidado, né? Para ser conversado, para ser cuidado, tá? É, eu vou trazer uma questão conceitual, mas muito breve, tá? Para vocês, que é o conceito de experiência do John Dewey, porque isso vai permear um pouco os resultados que eu vou apresentar para vocês da pesquisa, e também porque é interessante pensar sobre esse ponto de vista, sobre esse aspecto, tá? Então, assim, o Dewey fala assim, bem do resumo, tá? Que uma experiência, o que é uma experiência? Então, uma experiência é uma situação que eu vivi ou um agrupamento de situações que eu vivi e que depois que eu vivi, eu enxergo como uma unidade. Então, às vezes é um momento, né? Eu subi no palco, fiz uma apresentação, quando eu saí do palco, aquilo foi uma experiência para mim. Ele me modificou de alguma maneira. Às vezes pode ser, sei lá, um período de férias, onde você viaja e você conhece outros lugares, de repente tudo aquilo forma uma grande experiência. Por isso que não é necessariamente uma situação. Então pode ser uma ou pode ser várias situações, tá? E que depois que você viveu, você olha para trás e identifica aquilo como uma experiência, tá? Ele também fala que esse fechamento, quer dizer, essa identificação daquilo que você viveu como uma experiência, tem o que fecha é a questão emocional, tá? Então, assim, a questão emocional fecha a compreensão de que aquela vivência foi uma experiência. Então, a questão emocional é bem importante, tá? E ele parte do princípio que essas experiências, quer dizer, essas situações que a gente percebeu como experiências, entendeu como experiências, porque nem tudo a gente entende como experiência. Às vezes as vivências não são tão significantes, né? Mas essas vivências que significam alguma coisa para nós de uma forma forte, em que nós entendemos como experiências, elas provocam mudanças. Por que elas provocam mudanças? Porque depois de uma experiência, nós não somos exatamente as mesmas pessoas que nós éramos antes das experiências. Então, essas experiências, elas acabam influenciando, né? Nossas escolhas, nossos olhares. Então, assim, se você tem uma experiência positiva, você vai ter uma tendência de direcionar, de aproveitar situações que sejam, desculpa, que de alguma forma se remetam a essa experiência. Se você teve uma experiência negativa, você vai tender a evitar situações que se conectem com aquela experiência. Então, essa noção de que a experiência provoca mudanças é bastante importante. Então, na continuidade, que é uma palavra que ele usa bastante, né? A continuidade das experiências, elas se encadeiam, elas influenciam umas às outras, tá? E o que acontece, agora sou eu falando, né? Desconfortos com os quais não se consegue lidar podem se tornar um problema. Então, às vezes, tem uma coisa que é uma agulhinha que aconteceu lá atrás, mas aquilo não foi cuidado, aquilo começa a virar uma bola de neve. E depois, aquilo acaba fazendo com que eu desista de estudar um instrumento, ou desista de estudar música. Aquilo que não era, que era uma bobagenzinha, mas que não foi tratado logo quando apareceu. Por quê? Ou porque o aluno não manifestou, ou porque o professor não percebeu, tá? Enfim, não tem, como eu falei, não tem 100% certo nessa história, mas tem a gente fazer um esforço no sentido de perceber as coisas que acontecem, tá? Então agora eu vou passar para o que interessa, depois dessa grande introdução, que é apresentar para vocês algumas causas de desconfortos, algumas bastante,
tá? Então, essas causas de desconfortos surgiram ao longo desse ano de trabalho com um grupo de voluntários. Então, depois, claro, com todo o material recolhido, eu fiz a peneira para conseguir agrupar, né? Mas o que eu percebi, Sheila, né, é que as coisas que eles acabaram falando são coisas que realmente fazem parte do dia a dia. E muitas vezes, essas questões, elas fazem parte do dia a dia, porque nós trazemos muitos conceitos que vêm do ensino tradicional do instrumento, e às vezes a gente não percebe. Então a gente usa métodos novos, metodologias novas, materiais novos, para cativar o aluno, e às vezes a gente tem algumas ideias que ainda estão antiquadas, que ainda estão calcadas na competição entre os alunos, que ainda estão calcadas em elencar alunos. E aí esse pensamento antigo acaba interferindo, né, em toda a novidade que a gente está usando. Então, assim, algumas causas de desconfortos. Preconceitos de qualquer tipo, né? Então, assim, preconceitos com relação a repertório, preconceitos com relação a questões religiosas, pessoais, quer dizer, preconceitos são um problema, né? São um problema em qualquer relação humana, continuam sendo um problema numa relação professor-aluno. Então, é algo para a gente estar sempre esperto, né? E sempre se revendo que preconceitos eu tenho, né? Como eu posso acolher melhor esses alunos, melhorando a mim mesmo, né? Me tornando uma pessoa mais aberta. Atitudes machistas, né? Foi mencionado, por exemplo, percepções, sejam reais ou sejam equivocadas, de que meninos que tocam bem tendem a ser mais valorizados do que meninas que tocam bem. Então, isso vai depender de cada situação, de cada escola, mas isso foi trazido pelos participantes da pesquisa. Então, é alguma coisa que incomodou e que incomoda, né? Talvez em escolas onde haja muitas meninas e poucos meninos, talvez exista essa tendência. É algo para se olhar, tomar cuidado, né? Estamos fazendo alguma diferença de gênero entre meninos e meninas na hora de escolher para tocar, na hora de valorizar o que estão fazendo. É algo importante de observar. Outra causa de desconforto, desconhecimento prévio dos limites determinados por instituições ou professores. Tá? Então, assim, limites, o que são limites? Limites são aquelas questões em que nós não cedemos. Tá? E assim, elas fazem parte do processo. As escolas têm seus limites, os professores têm seus limites, isso não está errado. Tá? Elas delimitam perfis de atendimento, elas delimitam público. Tá? Então, por exemplo, eu vou falar de mim, que daí não tem, é meu exemplo, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não lido com o repertório popular. Não sou boa de popular, tentei aprender, não é para mim, o meu negócio é o erudito mesmo. Então, eu não vou dar aula para um aluno que queira aprender o popular. Esse é o meu limite. E eu vou ser sincera, né? Quando um aluno me procura, assim, né? Um aluno particular, por exemplo, eu vou dizer: olha, eu não sei trabalhar. Ou o que é um trabalho misto, né? Eu não sei trabalhar com esse repertório. Eu vou te indicar um colega que sabe. Então, eu tenho um limite. Se eu não for clara com esse limite, em algum momento esse aluno vai se sentir enganado. Isso acontece em muitas situações, né? Então, existem limites de instituições ou cursos, né? Então, assim, para eu me matricular em determinado curso, eu tenho que ter um conhecimento prévio ou não tenho que ter um conhecimento prévio? Se eu digo que não tenho que ter, mas depois eu cobro, isso é um problema. Limites pessoais de professores, por exemplo, que lidam no dia a dia, tá? Tanto no trato quanto no recebimento das lições. Não tem limites de prazos. Prazos, por exemplo, quando você tem uma apresentação ou quando você vai fazer provas, existem limites de prazos. Então, assim, a questão não é que não exista limites, a questão é que eles precisam ser expressos claramente. A pessoa precisa saber qual é a regra do jogo, onde ela está.
para ela conseguir lidar com a situação. Quando os limites não são muito claros, a pessoa depois começa a achar que ela é o problema. E, na verdade, isso entraria naquela categoria da confusão, né? Então, assim, na verdade, são interpretações erradas de situações. Então, quanto mais claros os limites forem expressos, menos conflitos a gente tende a gerar. Tá? Uma outra questão que reclamaram bastante, que foi trazida, eu criei a categoria aqui, quando só o professor tem razão, tá? Então, assim, aluno também tem razão, né? Talvez nem sempre, mas professor também nem sempre tem razão. Então, alguns tópicos, né? Desconsideração do conhecimento prévio do aluno ou da maneira como o aluno faz certas coisas, apresentando o resultado. Então, vamos supor, o professor manda o aluno estudar de uma certa maneira. Ele resolveu estudar de outra. Mas deu certo. Ele está tocando bonitinho. Então, por que ele não pode testar o jeito dele? Claro que nós somos mais experientes e eu brinco muito com os meus alunos e eu falo, olha, tem certas coisas que tem duas maneiras de aprender. Ou ouve quem é mais velho, mais experiente e que já tem uma noção do que vai dar certo e que não vai, ou experimenta e quebra a cabeça se der errado. Agora, tem muitas outras situações onde a gente pode deixar o aluno experimentar, né? Então, assim, se a gente puder, se o aluno tem uma iniciativa e a gente poda a iniciativa, ele já vai perder um pouco do interesse, né? Então, é assim, se ele já tem algumas maneiras, se ele já sabe como ele aprende, se ele já tem algumas maneiras de estudar que ele considera adequadas, a gente vai ajudando. Às vezes a gente percebe que não está bem ali, não está como tem que ser, a gente vai ajudando a mudar, tá? Mas assim, é diferente de você desconsiderar totalmente o que o aluno traz quando é em desacordo, quando está em desacordo com a sua proposta, tá? Desconsideração por parte dos professores dos esforços empreendidos pelo aluno em relação a superar suas dificuldades pessoais, mesmo que ainda não tenha alcançado o resultado esperado pelo professor. Então, assim, às vezes demora mais para um aluno do que para outro atingir certos objetivos. Mas se o aluno está caminhando, né? Se a gente percebe que o aluno está caminhando, que ele está fazendo, que ele está evoluindo, isso não tem problema, né? O que importa é estar caminhando, né? Não é a gente estar o tempo todo comparando um aluno com o outro. Então, quando o professor desconsidera esses esforços, muitas vezes comparando os alunos, isso pode ser visto, pode ser sentido pelo aluno de uma forma bastante desconfortável. Isso não quer dizer que se o aluno não estuda nada, ou se o aluno está molengando, que a gente vai não vai falar nada, né? Mas tem maneiras e maneiras de falar, né? A gente pode. Uma coisa é a gente criticar o estudo, a falta de estudo, outra coisa é escapar para o lado pessoal. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado de não deixar passar para o lado pessoal, né? Desconsideração para com a sobrecarga por acúmulo de tarefas, tá? Ou pelo fato de a pessoa lidar com uma dificuldade a mais, além daquelas relacionadas ao aprendizado musical específico. Então, às vezes a pessoa não tem instrumento para estudar, às vezes a pessoa tem alguma questão de saúde, sabe? Por exemplo, desconcentração, né? Déficit de atenção. Isso vai interferir um pouquinho, não vai impedir a pessoa de aprender, mas vai interferir um pouquinho, né? Então, talvez ela demore um pouco mais. E aí, nessas horas, é que a gente, como professor, precisa estar atento, precisa estar esperto para conseguir ajudar, né? Ao invés de atrapalhar ou de tornar o caminho um pouquinho mais árido, né? Bate um pouco com o segundo tópico aqui. Então, assim, se a gente percebe que o aluno está fazendo um esforço, está caminhando, ele está trabalhando, não tem problema que às vezes o passo dele seja um pouco menor, porque é tão comum, todo mundo já cansou de ver exemplos, né? Às vezes tem um aluno que caminha bem devagarzinho, o outro vai a passos largos, mas chega lá na frente, aquele que começou a passos largos empaca, e aquele que foi devagarzinho continua sempre caminhando e chega onde queria chegar, né?
Outras coisas que incomodam, né? Expectativas e cobranças por parte do professor que o aluno tem uma desenvoltura técnica que seria esperada em determinada idade, sem considerar seu tempo de contato com o instrumento, tá? Isso acontece, por exemplo, o aluno estuda piano há 2 anos, mas ele tem 17 anos. E daí tem o outro que estuda piano há 8 anos e tem 17 anos. Os dois estudam bastante, gostam. Vamos pegar um exemplo bom. Gostam, estudam bastante, tem seus caminhos técnicos com uma certa facilidade, mas a gente não pode comparar por idade, né? Então, assim, quando a gente compara por idade, a gente corre o risco de ser muito injusto com aquele que começou depois. E esse é um dos problemas que a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, com competições que acontecem pelo viés da idade. Porque quando a gente valoriza demais isso, a gente está dizendo que aqueles que começaram um pouquinho mais tarde nunca vão ser bons. Isso é uma mentira. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Faz parte daquele currículo oculto que eu comentei lá atrás, tá? Expectativas e cobranças que o aluno tenha compreensão musical e conhecimento de repertório, sem oferecer ferramentas que o ajudem a resolver suas lacunas de forma efetiva. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa ajudar o aluno a, a se colocar, a permitir que o aluno tenha suas experimentações, deixar que ele faça da maneira dele algumas coisas quando ele está teimando muito, também a gente precisa oferecer as ferramentas para que ele possa trabalhar. Então, às vezes ele está empacado num trecho, numa música, e daí assim, não adianta falar só para o aluno estuda, né? Sem dar para ele todas as ferramentas que ele precisa. E aqui eu acho que é um lugar que a gente pode falar um pouquinho da pandemia, embora não tivesse preparado, mas é um lugar que cabe, né? Porque a gente passou por essa situação, por exemplo, com alunos. Uma das coisas que eu aprendi na pandemia foi ver os instrumentos que os meus alunos têm na casa deles, né? Muitas vezes não são adequados. Então, isso fez com que eu mudasse um pouquinho as minhas expectativas de resultados, né? E que eu mudasse um pouquinho a maneira de eu pensar, né, a recepção desse aluno, porque tem certas coisas que não vão acontecer, porque o instrumento não vai ajudar. Não significa que eu não vou ensinar, mas significa que eu vou ser mais tolerante, né? A gente dando aula na pandemia, usando, por exemplo, as aulas online, né? Usando Meet, Zoom, Skype, o som não é tão bom, né? Eu tive uma surpresa que eu dei algumas aulas presenciais a semana passada, e aí eu percebi na aula presencial que algumas coisas que pareciam que estavam indo bem na aula online não estavam indo tão bem, mas que o vídeo acaba escondendo um pouco. Então, assim, agora na pandemia, em relação às aulas online e na volta, a gente precisa tomar um pouquinho cuidado com as nossas expectativas também, porque talvez haja aí um hiato entre o que a gente imagina que aconteceu e o que realmente aconteceu, né? Então, assim, é hora de receber o aluno ajudando a voltar para o presencial, né? E tem alunos que começaram online, né? Então, a chegada no presencial é uma novidade. E tem alunos que começaram no online e vão continuar online por opção, né? Então, com isso também a gente precisa entender, né, as diferenças dos dois processos, o que o online é muito bom e o que não é tão bom, para ajudar com as nossas expectativas. Uma coisa que o online foi muito bom é que, por exemplo, o aluno, no meu caso, ele passou a se gravar mais. E com se gravar e se ouvir, sabe? Para me mandar vídeo, por exemplo. E com isso, eles começaram a perceber por si próprios algumas coisas que não estavam muito boas. Então, eles passaram a se ouvir mais. Isso foi uma coisa boa da pandemia. Outra coisa boa da pandemia
que foi uma experiência minha. A gente tem um grupo de aprendizagem no Facebook, um grupo dentro do Facebook que é só para os alunos. E nesse grupo, a gente tem feito apresentações ao vivo dos alunos. E aí eu já decidi que depois, quando a gente voltar para a vida presencial total, né? O ano que vem deve voltar total, eu pretendo continuar mantendo um grupo assim. Pode não ser a mesma, a gente monta outro para treinar a tocar, porque às vezes ao vivo a gente não consegue muitos alunos ao mesmo tempo para fazer treinos para apresentações, né? Quer dizer, que não sejam aquele momento da apresentação para os pais e com um grande público. E o grupo online, a possibilidade deles entrarem ao vivo e tocarem um para o outro, mostrou que deu bastante resultado, dá aquela expectativa no aluno de querer tocar bonito, de querer tocar bem, então dá um pouco de ansiedade performática e vai ajudando ele a lidar com isso. E ao mesmo tempo, né, quem não viu naquele momento vai ver depois, né? Que nem esse nosso bate-papo hoje, né? Quem não está aqui pode assistir depois. Então isso é uma coisa boa que a pandemia trouxe. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as nossas expectativas na volta ao presencial. Pelo menos eu estou percebendo isso. Causas de desconfortos com relações a apresentações, tá? Então, assim, ficar nervoso faz parte. E ficar nervoso é ansiedade performática, estresse performático, né? A reação lutar ou fugir, são questões conhecidas, né? Tem tanta literatura hoje em dia. Então, assim, é muito importante que o professor, quando ele percebe que o aluno está nervoso, está criando muita expectativa com a apresentação, é muito importante que prepare esse aluno, que explique para ele que isso é uma reação normal do organismo. Dá uma olhadinha, quem não conhece, né? Vai dar uma olhadinha, procura no Google a reação lutar ou fugir, né? Conhecer o nosso mecanismo corporal de lidar com essas situações de estresse para poder ajudar o aluno, né? Porque se a gente consegue ajudar o aluno, ele vai aprendendo a lidar com as reações que ele tem e com o tempo ele vai superando essas reações, ele vai aprendendo que mecanismos utilizar para conseguir controlar o seu nervosismo e se sentir bem na hora de tocar. Mas se a gente desconsidera isso, né? Ah, é coisa de criança, ou todo mundo fica nervoso mesmo, pode acontecer dele superar e pode acontecer dele não superar e se tornar uma coisa traumática. E ele passar a fugir dessas situações de apresentação. Uma coisa que eles reclamaram também, uma coisa importante, é que o professor não interfira no momento da apresentação. Quer dizer, o momento da apresentação é o momento do aluno, certo? Se ele cometer algum erro, se ele errar algum tempo, gente, é o momento da apresentação. Então, aí o professor tem que se conter lá atrás, não é hora do professor corrigir, ou marcar tempo, ou querer controlar a situação, né? Porque na hora que ele subiu no palquinho ali para tocar, é ele que está ali. E a gente tem que confiar que ele vai fazer o melhor que ele pode naquele momento, né? Se o aluno sente que o professor está inseguro, ele fica mais inseguro, tá? Uma outra coisa, que talvez não seja tanto a realidade de escolas particulares que não fazem prova, mas eu acho importante te falar, porque provas podem ser muitas situações diferentes. Tem prova que é para nota, mas tem outras situações que acabam ficando parecidas com provas, né? Às vezes, certos ensaios que têm um caráter mais importante, às vezes, colocar o aluno numa situação de exposição, é meio parecido. Então, assim, a obrigatoriedade de tocar em provas ou apresentações, peças que a pessoa não julga finalizada para o momento, por falta de tempo suficiente de preparo. Às vezes, a gente até acha que está bom e o aluno acha que não está, ele não está satisfeito com o que ele está fazendo. E daí a gente vai obrigar a pessoa a tocar sem ela estar satisfeita com o que ela está fazendo. Isso pode gerar um desconforto muito grande, tá? Então, qual é o nosso papel? Ajudar a pessoa a ficar satisfeita com o que ela está fazendo, antes de jogar na situação de exposição, né? É, obrigatoriedade para tocar em apresentações sem se sentir preparado para enfrentar o público. Isso acontece muito. A apresentação está marcada, e daí a pessoa quer fugir quando chega meio perto e não tem mais jeito, né? E aí é a hora de preparar o aluno para a situação de performance, de preparar o aluno para lidar com a situação de exposição em público
e também de respeitar aqueles que não se sentem preparados, né? Então, assim, não é porque a família quer ou o professor quer que aquela criança ou aquele jovem tem que estar preparado naquele momento. Às vezes ele não está. Às vezes é melhor não tocar daquela vez e deixar para tocar numa próxima, né? É, a gente tem que, de alguma forma, como eu falei, não tem perfeição, mas se a gente vai aguçando o olhar, a gente começa a perceber um pouco mais, né, as reações do aluno e essas questões. E quando a gente vai percebendo, a gente vai conseguindo trabalhar mais nas aulas. Começa a trabalhar antes, tá? Uma coisa que ajuda muito, por exemplo, é criar nas aulas sempre um momento de performance. Nem que seja 5 minutos. Então, assim, o aluno, por exemplo, o aluno vai tocar o que ele estudou, não sai corrigindo logo de cara, né? Então, assim, olha, eu vou ouvir daqui até aqui, eu vou ouvir sem interromper. Porque o aluno vai ter uma outra concentração, ele não vai tocar esperando o que eu vou falar. E assim, ele vai treinando para essa situação de tocar com concentração total no que ele está fazendo, né? A peça está pronta? Vamos brincar de tocar agora na aula. Então, assim, criar muitas situações para que ele vá se acostumando. Não adianta fazer só um ensaio na véspera, né? Faz o ensaio na véspera, o aluno acaba ficando muito ansioso. Opa, agora está funcionando até demais aqui. Desconsideração do professor com estranhamentos causados pelas trocas de piano. Isso é muito peculiar do pianista, né? Porque o pianista, aí eu não sei, talvez o organista, né? Assim, violino, flauta, clarinete, oboé, eles tocam nos instrumentos deles. Então, tem até a diferença do lugar da acústica, mas é um problema a menos. O instrumento é aquele que ele tá acostumado a usar. O pianista, além de tudo, vai tocar num instrumento que não é o dele. E muitas vezes que ele põe muito pouca mão, né? Mesmo que seja um piano de cauda na escola, por exemplo, que está num local de apresentação, quantas vezes esse aluno toca nesse piano ao longo do processo? É só no dia do ensaio? E daí, se ele não consegue lidar com as diferenças que ele percebeu, ele vai ficar tranquilo na hora? Então, é também alguma coisa que a gente pode pensar e cuidar ao longo do processo inteiro, né? No transformar, por exemplo, a sala de apresentação da escola, o lugar da escola, como um negócio tão especial que só vai mexer no dia que tiver apresentação com o público. A gente pode fazer algumas reuniões de alunos, fazer um masterclass, fazer uma aula diferente na sala com revezamento de professores, quer dizer, colocar o aluno em contato com essa situação deste piano, desta sala, em outros momentos, para que ele vá desmistificando, né? Que naquela sala, naquele piano, no piano de cauda, só quando vai tocar em público, né? E o contrário também, falta de condições do lugar em que se vai tocar. Então, de repente, o piano está muito ruim, está muito desafinado, tem tecla que não está tocando, aí o aluno fica muito decepcionado, né? Então, são coisas para a gente cuidar, tá? Com relação a provas, como eu falei, nem todas as escolas têm provas, né? Mas às vezes tem provas diferentes, mas às vezes não tem prova, tem outros tipos de avaliações. Então, eu achei importante trazer também, tá? Então, uma das queixas é assim: é preciso que o aluno saiba o que está sendo avaliado. Quer dizer, por que que ele está fazendo aquela prova? Para que que existe aquela prova, né? Então, com os meus, por exemplo, na escola onde eu leciono, na situação onde eu vivo, eu falo para eles que a prova existe para eles aprenderem a fazer prova. Porque se um dia eles forem prestar vestibular para música, eles vão ter que fazer uma prova. Se um dia eles quiserem ser músicos, eles vão fazer prova o tempo todo. Então, assim, mas cada escola e cada situação é uma situação. Então, por que que ele está fazendo prova e como ele vai ser avaliado? Entendeu? Se o aluno ficar achando que se ele errar 3 notinhas ele vai ser reprovado, isso vai gerar um estresse que, entendeu? Prova de piano, prova de violino, não é prova de matemática, né? Que errou o sinal, perdeu a questão. Não é assim que a gente funciona. Então, o aluno precisa saber por que que ele está fazendo a prova e o que está sendo avaliado. O que é todo o processo, né? Então, assim, é só a prova que vai determinar se ele vai ser aprovado ou não para o próximo semestre? E não existe uma avaliação processual? Existe também. Então, o aluno precisa saber disso.
A gente, como eu falei, o ensino de música, ele tem uma tradição que às vezes a gente esquece, que tem uma outra coisa que fica ali oculta e a gente esquece de falar, mas que é importante falar. Eles precisam saber o que está sendo avaliado, o que está sendo esperado deles, em todas as situações, seja uma prova para passar de semestre, seja, como eu falei, às vezes alguma coisa com outros alunos, né? Quando existe prova com banca, uma coisa que causa muito desconforto é a banca conversar, né? Para quem está tocando, eles podem sentir como falta de respeito. Isso seja em provas de escola, às vezes em competições, né? Então é preciso tomar um pouquinho de cuidado, né? Quem está na banca, quem está fazendo banca, né? Lembrar que quem está tocando está ali numa situação de estar esperando que ele seja ouvido, né? Uma coisa também que incomoda, a avaliação com o público, quer dizer, o aluno vai tocar e eu considero aquele momento como uma avaliação, tá? Então, assim, você tem um aumento muito grande da ansiedade e você começa a unir, associar palco com estou recebendo nota, né? Então, é isso que a gente quer? Se for, tudo bem. Se for o limite da escola, tem que falar isso para o aluno. Mas normalmente não é, né? Então, às vezes a gente acha que está ajudando e, na verdade, está criando mais problema, porque a pessoa tem que lidar com a ansiedade da apresentação e também tem que lidar com a ansiedade de ser julgado, né? É algo para a gente cuidar um pouquinho também no dia a dia. Com relação ao repertório, algumas coisas com relação ao repertório, né? Então, assim, repertório sempre vinculado com provas. Também não é a realidade de todas as escolas, mas pode não ser provas, pode ser apresentações. Quer dizer, todo o repertório, tudo que o aluno fizer, ele vai ter que ser julgado pelo que ele faz? Será que não tem algumas coisas que ele possa fazer só por prazer, sem ser julgado por aquilo? Fica uma pergunta, né? Eh, Outra coisa, quando a gente tem prazo determinado, precisa escolher para tocar aquilo que vai dar tempo de preparar no prazo. E nem sempre é aquela peça que seria mais adequada, ou que o aluno gostaria de fazer, ou que o aluno preferiria fazer. Esse prazo pode ser uma prova, pode ser uma apresentação, pode ser só pensar, por exemplo, por semestres ou por anos, esquecer que a vida continua, né? Não tem nenhum problema o aluno começar uma peça em outubro para terminar em maio do ano seguinte, só porque virou o ano, tudo precisa acabar? Não precisa, né? Então, a gente pode pensar um pouquinho mais em prazos curtos, médios e longos, e com isso a gente dá oportunidade também para o aluno estudar obras que vão demorar mais para ficar prontas, mas que ele tenha muita vontade de tocar. Pressão para estudar um repertório em um prazo que o aluno sente real para si. Então, é um pouco parecido com o outro, mas aí já é menos maleável, né? Então, assim, estudar um repertório em que o aluno sente que não vai dar conta e que ele não dispõe de ferramentas, que ele precisa desenvolver competências e isso leva tempo. Às vezes, o professor está percebendo que o aluno está mais adiantado e que ele tem condições de fazer e o aluno está se bloqueando. Mas aí a gente tem um conflito, então é aquela situação do 6 e do 9 de lá de trás, né? Mais inteligente do que a gente brigar com o aluno e impor alguma coisa, é a gente tentar trazer ele para observar o outro lado. E se não conseguir, de repente esperar um pouquinho para dar aquela peça, né? Deixar ele brincar um pouco com ela antes de trazer para a aula, por exemplo, fazer outras coisas junto, né? Que sejam mais simples, para ele perceber que ele é capaz. Atropelo no preparo de obras com pressão para apresentá-las em situações de julgamentos e provas. É um pouco parecido com o anterior, mas uma situação diferente. Quer dizer, quando a gente quer correr com a coisa, né? Então, às vezes a gente quer correr com a coisa e atropela o aluno. Porque a gente está vendo um prazo, a gente está vendo o limite, a gente quer, por exemplo, muito que o aluno participe de alguma determinada atividade, de uma oportunidade, e o aluno às vezes nem sabe o que quer, e a gente, sem querer, acaba atropelando, né? Então, é uma coisa para prestar atenção, tá? Não dá opção para o aluno ter liberdade de escolha de repertório. Então, claro que tem certos limites, né? Então, se o aluno ainda não tem condições técnicas, não tem leitura, ou não dá para fazer, a gente explica por que que não dá para fazer.
Mas, mesmo quando um aluno é mais iniciante, a gente pode dar uma margem de escolha, né? Então, assim, a gente ser esperto, não ter preguiça, escolhe 3, 4 peças que ele pode fazer, fala, olha, dentre essas 4, qual você gosta? Ouve, vai lá no YouTube, ouve, dá uma olhadinha. Qual você quer fazer dessas 4? Deixar ele participar da escolha, para que ele não sinta que é sempre uma imposição, né? E que ele não tem liberdade dentro do processo. Também precisar preparar uma quantidade grande de obras sem ter tempo suficiente para isso. Então, claro que cada situação é uma situação. Então, dependendo do perfil da escola, o aluno vai ter que arrumar tempo. Mas é muito comum, né? A gente vive numa vida corrida. Eu estou em São Paulo, a gente está aqui, a vida realmente o dia passa rápido, a gente perde muito tempo nos deslocamentos. Então, assim, às vezes, alguns alunos têm mais dificuldade mesmo de lidar com um repertório maior, né? Tem as questões da escola fundamental, dependendo do colégio onde o aluno estuda, o ensino fica muito puxado, tem muita atividade extra, muita lição de casa. E às vezes, com o tempo, talvez se ele quer mesmo tocar bem o instrumento, ele vai ter que fazer algumas escolhas, né? Mas não forçar demais essas escolhas também é uma maneira de ajudar o aluno a não ter grandes desconfortos, tá? Algo que incomoda também é o aluno perceber uma valorização só do professor, né, de peças virtuosísticas e desvalorização de peças que às vezes são muito legais, né, mas que não são consideradas difíceis. Então, isso é um problema, a gente tem que se cuidar para não fazer isso. Por quê? Porque se a gente começa a valorizar só aquelas peças virtuosísticas, só aquelas peças difíceis, a gente também, dentro daquela história do currículo oculto, está desmotivando o aluno para estudar outras coisas. Ou está passando para o aluno uma ideia de que tocar bem é só tocar essas peças virtuosísticas. Ou está passando para o aluno uma ideia de que quem toca essas peças virtuosísticas é melhor do que o outro que não toca. Nada contra peças virtuosísticas, mas tomar um pouco de cuidado do como a gente aborda a questão, né? Opa, aqui. Valorização excessiva da participação do aluno em concursos, ou o oposto, impedir que o aluno participe. Então, assim, concursos, competições fazem parte, faz parte da vida, existem, né? Existem, não são, a gente não vai considerar que são monstros, não é isso, né? Ainda tem um espírito herdado do passado, né? Mas, enfim, alguns alunos querem participar, alguns alunos precisam até participar. E assim, existem concursos grandes, mas às vezes existem concursos pequenos dentro da própria escola, né? Que os professores organizam dentro da própria classe. Então, assim, tomar um pouco de cuidado também, né? Não supervalorizar a competição, porque tem criança que não gosta de competir, tem aluno que não gosta de competir, e nem por isso vai tocar mal, nem por isso vai ser pior do que o outro. Então, assim, não é porque você não precisa necessariamente competir para evoluir, né? Isso é uma ideia muito antiquada, né? Competição como motivação. Alguns até precisam, pode motivar, mas existem tantas outras formas de motivar, né? Agora, também tem o oposto. Às vezes o aluno quer fazer e o professor se segura por problemas pessoais do próprio professor, né? Porque não gosta, porque não quer que o aluno participe, porque não acha adequado. Então, assim, tudo vai de uma grande conversa com o aluno, né? Então, tomar um pouco de cuidado para não expor demais ou não cercear demais o aluno, né? Sem explicar exatamente as coisas que acontecem. E a questão das comparações, né? Ninguém gosta de ser muito comparado, então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer isso. Comparações entre eles acontecem normalmente. A gente não precisa exacerbar a coisa, né? Porque já faz parte da vida, as pessoas se comparam. Mas a gente pode, como professor, tomar o cuidado de não aumentar essas comparações. Com relação à questão das mãos agora. A questão das mãos surgiu de uma forma um pouco específica.
Eu fui olhar lá porque a barrinha aqui está bem em cima do título, tá? E assim, essa questão das mãos, a gente tem que tomar um cuidado, porque piano, por exemplo, né? É um instrumento que não tem vários tamanhos, né? É diferente de violino, que tem um quarto, meio, três quartos, né? Violino, os instrumentos de cordas, né? Que se acomodam melhor ao corpo, ao tamanho das crianças. Violão tem vários tamanhos. Piano não tem. Existe, tá, um mecanismo, para quem não conhece, com tecla 7 oitavos, quer dizer, um mecanismo que adapta no piano de cauda, e que as teclas são menorzinhas, e ele encaixa. Só que esse mecanismo ainda não é fabricado em larga escala, que eu saiba, a gente não tem aqui no Brasil, desconheço se algum lugar tem, mas se algum lugar tiver condições de importar, pode ser aí um grande achado, tá? Porque o que acontece? O instrumento, as teclas têm um tamanho padrão para uma mão de adulto, né? E uma mão relativamente grande, né? E assim, as crianças têm mãos pequenas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as promessas, às vezes, que não são muito reais. Quando você crescer, sua mão vai ficar grande e você vai poder tocar tais passagens, tudo o que você quiser, sem problema. Porque às vezes a pessoa é mignon, a mão não cresce muito. E tem muito repertório que ela vai poder tocar, isso não impede que ela toque o instrumento, mas ela pode ficar com essa fixação, com a frustração, sabe? De ter sonhado demais com alguma coisa e daí não se sentir capaz. Então, é algo para a gente cuidar, tá? Também tomar cuidado para não desvalorizar uma pessoa que tem mão pequena, tá? Ah, sua mão não serve para tocar piano. Você não tem uma mão adequada, ou não permitir que a pessoa faça adaptações. Então, quem tem uma mão um pouco menor vai fazer adaptações naturalmente, vai quebrar acorde. Eu não pego uma décima, eu pego uma nona, uma décima eu não pego. Então, assim, eu tenho que quebrar o acorde, né? E assim, eu não tenho uma mão pequena, mas eu tenho o quinto dedo curtinho, tá vendo? Então, assim, eu tenho que quebrar acordes. Qual o problema? Né? Então, assim, tomar um pouco de cuidado, fazer algumas adaptações, né? Às vezes necessárias por causa do tamanho da mão da pessoa, da criança, do adolescente, não é nenhum crime, né? Então, ao invés, se a pessoa quer muito tocar aquela música, ao invés de desanimá-la, desvalorizá-la, a gente pode fazer alguma adaptação na música, né? Porque ninguém vai morrer por causa disso. Outra coisa, exigir que a pessoa toque apenas um certo repertório, ou ao contrário, exigir que ela toque um repertório que não cabe em suas mãos, sem oferecer ferramentas para que ela lide com a situação. Então, aquela coisa clássica, né? Tem mão pequena, só vai tocar repertório do período clássico. Não, né? Então, assim, tem muita música, é só a gente procurar. E é o que eu falei, a gente pode adaptar algumas coisas. Não são todas as adaptações que ficam boas, mas dá para adaptar muitas músicas, né? Da mesma forma, a gente não exigir, só porque de repente eu dou aula num conservatório que num determinado semestre lá tem que fazer estudo de oitava. A mão da criança, do adolescente é pequenininha, não alcança uma oitava direito. Você vai machucar a pessoa? Fazer ela fazer aquilo? Né? Não. Então, assim, é bom senso, mas aí que tá. A gente às vezes não pensa em todas essas coisas no dia a dia, no cotidiano, influenciado por questões tradicionais que ainda estão nas nossas mentes. Então, é bastante importante que a gente entre em contato, né, com essas questões. Com relação a atividades de colaboração, o que são atividades de colaboração? Tocar com os colegas, seja acompanhando, seja tocando num pequeno grupo, fazendo música de câmara, fazendo uma parte de orquestra, todas essas acompanhando um cantor, são atividades de colaboração. Então, os alunos se sentem incomodados quando os professores de instrumento desvalorizam essas atividades, valorizando só o repertório solista que ele faz. Ele está aprendendo tanto e interagindo com os outros, né? Então, isso merece ser motivado, não desvalorizado, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente, por exemplo, quando acontece de a gente passar mensagens duplas. Por um lado, a gente incentiva o aluno a tocar, por um lado, a gente diz que é importante que ele faça música de câmara, participe das atividades de grupo e tal. E daí, quando ele chega na aula aquela semana e de repente não deu tempo de estudar o repertório que ele iria trazer para a aula, porque ele ficou trabalhando no outro repertório, ao invés da gente ouvir o outro repertório para ajudar,
acaba criticando o aluno. Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Também é importante, aí cabe a todos os professores que dão aulas em grupo. Não dá para conhecer todas as peculiaridades de todos os instrumentos, né? E daí, assim, no caso dos pianistas, por exemplo, você tem dificuldades de leitura, eles têm muitas notas para tocar, às vezes eles não conseguem ler tão rápido quanto os outros instrumentistas, às vezes demora um pouquinho mais para resolver algumas questões rítmicas. Então, assim, às vezes, se o professor que estiver dando aula é de outro instrumento e não percebe isso, né? E desmotiva o aluno ou coloca ele numa situação em que ele se sinta menos que os outros ou inferiorizado, e às vezes ele está estudando, está fazendo tudo direitinho. É que às vezes o problema dos outros instrumentos é uma questão de afinação e que vai demorar um pouquinho, todo mundo tem paciência. E às vezes não tem paciência com a leitura mais lenta de um pianista, por exemplo, né? Então, tomar um pouco de cuidado. Também, assim, muito cuidado para não criar aquelas situações em que a gente espera que o pianista sirva ao colega instrumentista, sirva entre aspas, né? Quer dizer, fique totalmente disponível para o outro e o outro não perceba que é uma dupla, ou que é um trio, ou que é um grupo, onde todo mundo tem partes iguais, onde todo mundo tem que ceder também, né? Isso cabe ao professor de instrumento, que estiver dando aula em conjunto, mas é algo a pensar e a estar sempre ligado para não criar desconfortos que o aluno fala, não quero mais, nunca mais vou participar disso, não sirvo para isso. Incompreensão com o fato de o pianista precisar dividir o tempo de estudo do piano colaborativo e do seu próprio repertório. Muitas vezes o que acontece, o aluno vai tocar, sei lá, o clarinetista vai levar para aula de música de câmara a peça que ele trabalhou com o professor de instrumento, porque é para clarinete e piano, né? A mesma coisa com violino, com violoncelo, com flauta. E o pianista, isso não acontece nunca. Então ele vai estar sempre lendo o repertório dobrado. A gente não pode esquecer disso, né? Aí algumas outras coisas, já quase finalizando, tá? A questão da falta de empatia e falta de coleguismo alimentada pela competição, tá? Então, assim, às vezes a gente esquece de questões que a competição pode gerar um tipo de disputa entre os alunos que não é bom para eles, não é bom para a escola, não é bom para a classe. É importante que eles sejam amigos, que eles sejam empáticos, que eles desenvolvam uma relação saudável, né? Isso vai fazer com que eles gostem de estudar música, com que eles gostem de frequentar a escola, com que eles gostem de ter aula com aquele professor, eles gostem de encontrar os coleguinhas, né? Se a gente alimenta demais a competição entre eles, achando que com isso a gente está criando motivação, é, na verdade não está. Assim, a maneira como o ensino funciona hoje em dia, nas escolas fundamentais, no ensino médio, mudou bastante, né? De 20, 30 anos atrás. Então, hoje se pensa em outras questões. E aí, assim, a competição já não é algo tão valorizado, tão importante. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado e dar a cada um seu tempo, não colocar a valorização como algo muito constante, como algo constante no processo de ensino e aprendizagem, sabe? Não tem nada demais, de repente, o aluno participar de uma competição que ele tem vontade, que envolve vários alunos de várias escolas, enfim. Mas se aquilo fizer parte do dia a dia dele o tempo todo, né? É uma situação de ser comparado, uma situação de que ele tem que estar o tempo todo vencendo alguém. Um ou outro pode até se motivar com isso, mas muitos vão se sentir desconfortáveis. Solidão. Quem estuda muito o instrumento musical precisa ficar sozinho, né? É até engraçado que nesse momento de pandemia, né? Brincando com os meus alunos de piano e tal, ele falou: Nossa, que bom quem estuda música tem o que fazer dentro de casa, né?
Quem estuda música tem aí o instrumento para estudar, consegue organizar seu tempo, consegue se sentir bem ficando dentro de casa porque tem o que fazer, né? Só que assim, a gente precisa lembrar que essa solidão ela continua no mundo presencial também. Então, o tempo de estudar é um tempo de solidão. Nem todo mundo tem facilidade de lidar com isso. Nem todo mundo tem facilidade de abrir mão de coisas para ficar estudando. E nem todos os ambientes ajudam também. Tem famílias que saem muito, têm muitos compromissos, viajam demais, e o aluno, a criança, o adolescente, mal tem tempo de cultuar essa solidão necessária, né, para estudar. É, e aí eu vou abrir um pouquinho também para essa questão do online, mesmo que a solidão para eles possa ser um desconforto para alguns que não conseguem lidar, para a gente poder estudar, essa solidão é necessária, né? Então a gente precisa conseguir se ausentar um pouquinho, né, do mundo online para conseguir estudar. Deixar o celular desligado, ou pelo menos longe, né? Sem som, parar de ver mensagens, esquecer as redes sociais por um tempo. Isso não é fácil para eles. Agora, nesse momento, não é fácil nem para nós, né? Porque assim, a gente viveu uma situação, está terminando de viver, mas ainda está vivendo, né? Em que tudo está acontecendo online. E por isso, assim, eu, por exemplo, eu me sinto extremamente, eu sinto saudade da minha solidão, sabe? Porque agora eu tenho que deixar o WhatsApp o tempo todo no on, né? Porque é a maneira que as pessoas estão se comunicando. Eu estou em casa, eu tenho que ficar o tempo todo ligada. E às vezes que eu sento no piano para estudar e falo, nossa, eu não posso desligar o celular, não, vou desligar por 2 horas só. Então me incomoda isso. Só que assim, para as crianças e adolescentes de hoje é um pouco o contrário, né? A vida deles é tão dividida entre o presencial e o virtual normalmente, que para eles se ausentarem, né, do virtual não é fácil. Então também é uma coisa que a gente pode ajudá-los, né? Porque sem essa solidão, mesmo que seja assim, que seja uma solidão suficiente, não precisa ser exagerada, né? Mas sem essa solidão, o estudo não rende, porque não tem concentração, né? Você precisa estar sozinho ali com o seu instrumento, se ouvindo, trabalhando suas peças por um tempo, né? E desligado um pouco do mundo para fazer isso acontecer. Então, o online não ajuda muito nesse aspecto, né? Mas a gente pode até aproveitar essa volta ao presencial para trabalhar um pouco essa questão. Desinteresse do professor, isso também incomoda, em conversar com o aluno a respeito de questões da profissão, diante das quais o professor se sente inseguro ou frustrado. Os alunos têm curiosidade, às vezes eles perguntam, às vezes eles, sei lá, querem saber, têm um sonho de serem músicos, né? E cabe ao professor conversar com eles sempre que for possível, deixar que a conversa role, incentivá-los, né? Enfim, permitir que o aluno trace o caminho dele, né? Então, assim, tomar um pouco de cuidado para não bloquear esses passos, né? Por causa de alguma frustração, algum preconceito, às vezes até alguma expectativa da própria família do aluno, né? Só falta esse slide, tá? Então, assim, esse slide eu trouxe algumas questões que eu pensei muito, eu refleti. Eu não me acho melhor do que ninguém, não, viu, gente, tá? Eu não me acho, não vim aqui trazer receita de bolo, falar que as pessoas têm que fazer do meu jeito, nada disso. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que essa pesquisa mexeu muito comigo, né? Eu até me emociono de falar assim, realmente mexeu, por lembrar questões pessoais, questões que tantos colegas viveram e reclamaram e que às vezes não eram ouvidos, e me fez pensar e me autoavaliar muito mais como professora, né? Muitos alunos perceberam, inclusive,
verbalizaram para mim, que perceberam mudanças no meu comportamento, assim, para melhor. Então, eu falei, puxa, é uma coisa legal de compartilhar com as pessoas, porque seria muito bom que todo mundo começasse a pensar um pouco mais nisso, porque todo mundo é capaz de mudar um pouquinho para melhor, né? Para ouvir um pouco mais o outro. Porque assim, esses espinhos eles vão continuar existindo, mas a gente pode cuidar para que eles não espetem, né? Então, assim, os espinhos estão lá, mas a gente pode cuidar para que eles não machuquem, tá? Então, algumas conclusões pessoais, muito pouquinho, tá? Teria muito mais para falar, mas só para fechar. Se o aluno não se organiza, a gente pode ajudar o aluno a se organizar, mas evitar ameaça, né? Então, assim, o reforço negativo, gente, é uma coisa muito cruel. Fazer o aluno evitar. O que é o reforço negativo? É criar punições e olha, o aluno acaba fazendo o que a gente quer para não ser punido, né? Então, assim, o reforço negativo, que são as ameaças, né? Eles tendem a gerar comportamentos que não são os comportamentos mais saudáveis, porque a pessoa começa a ficar submissa e a pessoa deixa, assim, submissão e criatividade não são coisas que combinam, né? Se a gente quer um aluno criativo, um aluno que tenha autoiniciativa, que caminhe em direção a uma autonomia, que se sinta cada vez mais feliz procurando músicas para tocar e trazendo questões para conversar na aula, se a gente trabalhar com reforço negativo, a gente vai estar minando tudo isso. Então, o reforço negativo não ajuda, tá? Outras coisas, conscientemente trabalhar sem estimular a competitividade. Isso é uma coisa que eu aprendi muito, né? Eu já não gosto muito de competitividade, mas agora eu não gosto mesmo, né? Então, assim, competitividade é comparar alunos, mas também é, por exemplo, estabelecer metas, concurso para certas oportunidades, né? Então, assim, só os alunos X ou Y vão participar de um determinado momento, de uma determinada apresentação, alguma coisa assim, onde os alunos percebam que houve algum tipo de competição nas escolhas, né? Nada demais a gente dividir alunos em apresentações, não tem problema nenhum. Fazer uma apresentação só cabe 9. Então tá, qual vai ser meu critério de escolha? Ah, vai ser quem tiver com peça mais preparada. Ok, os outros vão entender. Mas se você um ano antes começa a anunciar, né, como uma espécie de competição, achando que eles vão estudar mais por causa disso, aí é que tá. As pessoas que têm um espírito competitivo vão estudar mais, mas aquelas que não têm vão desanimar. Aquelas que não têm vão se sentir menosprezados, vão se sentir diminuídos. E tudo que a gente faz que se torna um limite diminui o perfil de atendimento. Então, quanto mais a gente for acolhedor, né, mais a gente vai poder atender a pessoas com personalidades diferentes, crianças e jovens com personalidades diferentes. Então, a competição ela pode fazer parte em momentos do processo de aprendizado, mas ela não pode se tornar, e daí eu vou ser categórica, eu realmente hoje eu acredito nisso, ela não pode se tornar algo que esteja o tempo todo presente nesse processo de ensino-aprendizagem. Não é saudável mesmo, tá? Outra coisa muito boa, assim, reservar um momento da aula para ouvir o aluno sem interromper. Eu já falei antes, né? Mas, assim, isso ajuda muito, muito mesmo, né? Então, assim, mesmo que seja um exercício de Czerny que o aluno está trazendo, não importa. Olha, eu vou ouvir 8 compassos sem falar nada. Se concentra, eu quero ver o que você fez em casa. Por quê? Porque o aluno vai se empenhar para fazer o melhor que ele pode naquele momento. Então, é um momento performático. Ele vai mostrar para mim o que ele conseguiu fazer. Claro que depois eu vou voltar e vou corrigir, vou arrumar o que for necessário, mas assim, falar, olha, agora você toca. Se você errar, você continua, não tem problema, eu não vou interromper. Eu vou ouvir daqui até aqui, sabe? Então, assim, com isso, a gente consegue oferecendo para o aluno experiências performáticas e a gente também consegue mostrar para o aluno que a gente acredita no que ele fez, que a gente acredita no que ele estudou. Porque se a gente sai logo corrigindo, no segundo compasso ele errou uma nota, a gente já para e já corrige, ele vai começar a tocar preocupado com a correção e vai deixar de mostrar exatamente o que ele fez. E a gente não vai conhecer tão bem o aluno que a gente tem,
né? Então, assim, reservar um tempo da aula, curto que seja, para ouvir o aluno sem interrompê-lo, né, é muito bom. Quando as peças estão prontas, a gente reserva um espaço maior. Mas enquanto tá, claro, se tá começando a estudar, tá engasgando muito, você não vai fazer a pessoa ficar tocando 10, 15 minutos tudo errado para depois corrigir, também não é produtivo, né? Mas, assim, a gente pode ir estabelecendo pedacinhos. Olha, eu vou ouvir daqui até aqui. Toca do jeito que você estudou. Aí eu vou corrigir. Agora vamos fazer mais esse pedaço. E assim por diante. Deixar espaço aberto para questionamentos relacionados ao ambiente. O ambiente é a aula, o ambiente é a escola, sabe? O aluno na aula individual, se o aluno sente que existe possibilidade de diálogo, ele traz as questões. E aí, a gente, como professor de instrumento, tem como levar essas questões para uma direção da escola, para uma coordenação, e tentar resolver um problema antes que ele vire uma bola de neve, né? Então, assim, se a gente não abrir espaço, o aluno não fala nem com a gente. Daí, quando a coisa aparece, já virou um incêndio, né? Então, a gente pode deixar aberto. A questão, às vezes, o aluno está reclamando, reclama de uma outra aula, de alguma coisa que aconteceu, que às vezes o professor nem percebeu, por exemplo, né? Então, assim, chega para o colega, fala assim, olha, o aluno comentou isso, aconteceu mesmo, né? Teve um problema aí de 2, 3, sabe? Assim, a gente aprender a ouvir o aluno e a levar isso para colegas, para a direção, não como fofoca, mas como o que a gente pode fazer para ajudar a resolver esse problema antes que ele vire uma bola de neve. Estimular a autoiniciativa em todos os sentidos. Isso só faz bem. Estimular aquele professor, por exemplo, que não permite que o aluno nunca experimente um dedilhado, por exemplo. Não faz mal se ele errar quando colocar, depois a gente arruma. Deixa ele tentar. Deixa ele tentar ler sozinho, deixa ele tentar fazer as coisas, né? Porque a autoiniciativa vai fazer com que ele sinta cada vez mais vontade de estudar, cada vez mais vontade de tocar coisas novas. Ele vai perceber que ele vai se permitir, entendeu? Explorar mais. Então, a autoiniciativa, além do que, ele também vai ficar mais à vontade para falar as coisas para a gente. E, por fim, ser o menos diretiva possível, né? Não dá para ser totalmente não diretiva. A gente não vai fazer o aluno inventar roda, mas o menos possível. Quer dizer, tudo que der para ceder, fazer um esforço de ceder, né? Para favorecer que o aluno realmente participe ativamente da aula, que ele experimente do jeito dele, que ele traga propostas. Porque até às vezes, quando é alguma coisa que a gente acha que não vai dar muito certo, se é uma coisa de aula, de uma aula para outra, a gente pode deixar o aluno fazer do jeito dele e depois vai conversar por que não foi bom, por que não deu certo. E daí ele vai entender por que a gente queria de uma outra maneira, né? Às vezes ter muita ansiedade e ser muito controlador, então eu ponho todos os dedilhados, eu faço tudo, organizo tudo, marco todos os metrônomos que o aluno vai estudar. Eu não dou espaço para o aluno ser ele mesmo, né? Então, assim, ele ter espaço para ser ele mesmo é muito importante. E eu acho que é isso. Agora, na volta da pandemia, né, a gente vai ter de novo um contato pessoal, e esse contato pessoal pode permitir que a gente tenha mais aberturas, que a gente mude comportamentos, né? Exatamente porque a gente está voltando para uma situação, a gente teve um, um hiato aí, né? Um momento onde a gente deixou de se encontrar presencialmente e que a própria tela cria uma distância maior, né? Então, por isso que eu acho que era um momento que eu queria trazer essas questões. Eu pedi para a Valéria se podia falar de novo agora de uma forma mais organizada, né? E dividir com vocês. Como eu falei, não é receita de bolo, não é achar que é melhor que ninguém, não é nada disso, não. É só para trazer à tona, porque eu coloquei, isso eu prometi para os voluntários. Quando terminou, eu prometi para eles. Eu falei: olha, eu não vou deixar a história de vocês morrer. Eu vou levar para frente, porque essas questões, muita gente sofre com elas. E a gente não fala. E se a gente não fala, elas ficam escondidas. E assim, todo mundo é sensível, né? Assim, as pessoas que trabalham com música, os professores são tão sensíveis, os donos de escola são tão sensíveis. Então, assim, se a gente prestar um pouco mais de atenção, a gente consegue acolher melhor o aluno e ser menos espinhudo, né?
Deixa eu ter mais botõezinhos de rosa do que espinho. A gente não precisa ser cactos, né? A gente pode ser rosinhas. Eu acho que era isso. Vamos parar aqui. Eu não sei quanto. Olha, nossa, foi 1h30 certinho. Perfeito Você é cálculo, hein? demais, hein? Isso aqui é uma mulher organizada e planejada. Puxa, Sheila, muito bacana. Você sabe que você levantou questões importantíssimas e que no dia a dia a gente não se dá conta, né? Eu acredito, como você falou aí no transcorrer, a gente entra numa roda viva, numa situação tão assim de que vai fazendo é automático, né? É É, automático. E de ter essa percepção que dá toda essa fluidez, dá toda essa ligação, né, do professor aluno, do aluno escola, e que facilita todo o processo de aprendizagem, né? Porque realmente a gente pode ter alunos infelizes ou alunos cansados da aula e que isso, por consequência, trariam até desistências, né, do próprio exato. curso, até gerando uma insatisfação ou uma não, eu não dou para música, vou parar de estudar, não volto. Então, é uma situação realmente que a gente precisa ficar atento, não só os diretores, como os professores. Por isso, ainda hoje, eu falei para os colegas, né, vamos convidar os professores para estar conosco, e a gente vai, quando soltar essa gravação, vai recomendar para que todos os professores assistam, ouçam e analisem essas questões, esses pontos tão importantes, Sheila, que você pôde trazer para nós, né, com esse estudo que você desenvolveu, essa tese que você fez, e que a gente possa realmente compartilhar e que a gente possa, assim, usar todos esses elementos que você trouxe à tona hoje. É como você falou, não é uma receita de bolo. Cada um Não. vai filtrar e vai levar para o seu cotidiano, para a sua sala de aula, o que for mais adequado, porque cada aluno é único, né? Tem as suas Exato. necessidades, tem o seu olhar, tem a sua visão sobre determinadas situações. Então, eu estou Exato. assim, também estou vendo que você está, porque realmente é um trabalho muito bonito. E nós temos a alegria de trabalhar com a emoção, né? De trabalhar com o ser humano. Né? Então, eu vejo isso com olhos de muito amor, de muita paixão, de muito envolvimento por sua parte também. Sim, eu acho que assim, porque eu quis trazer aqui para Caém, porque as escolas podem criar espaços para os professores conversarem a respeito de situações assim. Quer dizer, eventualmente, eu sei que é muito difícil a gente fazer reunião, né? Mas assim, se a gente começar aos pouquinhos, né? Todo mundo faz reunião pedagógica, mas ainda as reuniões pedagógicas, o que a gente menos fala é do pedagógico, né? E assim, criar espaços para que essas questões sejam levantadas e para que os professores possam trazer, às vezes, alguns problemas que tem. Porque eu não falei hoje, mas tem também os desconfortos dos professores. Isso fica para um outro Com dia, certeza. né? É Então, assim, isso verdade. também existe, somos todos seres humanos. Então, assim, é uma busca, claro, de a gente criar cada vez mais ambientes onde todo mundo se sinta bem. E se a gente começar procurando olhar para o aluno, que é o ponto frágil na história, né? A gente é um começo. E a partir dele, quem sabe, ir chegando no professor e em todos que fazem parte do universo escolar. Muito Isso obrigada, mesmo. Valéria. Muito obrigada. Imagina, Espero eu que que seja agradeço útil. de coração, com certeza, e é uma coisa que eu vou falar para os colegas, vou colocar para eles. Nas reuniões, no mínimo, 2, 3 por semestre, né? Tem escola que faz semanal, tem escola que faz mensal, mas é um ponto a ser colocado, a ser pelo menos assim, sabe, como a gente fala, levantar a bola para o pessoal pensar, É, né? E refletir a respeito, e aí, enfim. Mas foi muito importante. A Dionilde também gostou bastante. Dionilde é uma colega querida, ela tem uma bela escola lá em Curitiba e é pianista também. Então, que ela legal. se muito representada com toda essa conversa. Ela questionou isso aí. Muito bacana mesmo. E se você puder, fique à vontade, passar os slides, eu vou Claro, não compartilhar com tem os problema colegas. nenhum. Porque assim, os slides o que eu coloquei nos slides, esses exemplos, eles estão todas na tese, então eles estão online.
tá? Então não tem nenhum Ótimo. problema, tá? Eu passo aquelas Agradeço. primeiras imagens, não, mas não tem texto ali, né? Então eu te passo, assim, eu passo para você por e-mail E eu e vou tá compartilhar para os tranquilo. colegas, né? Sheila, foi show de bola, a gente vai se falar mais vezes. Já antecipadamente para o dia 15, eu desejo um feliz Dia dos Professores Ah, para obrigada. você, Para todos vocês. para Para todos, todos né? nós. Que trabalham com tanto amor e, em especial, trabalham com música, que é mais do que emoção, né? Pura emoção mesmo. Muito obrigada, querida. Obrigada mesmo, que a gente possa se falar em breve com novidades. Estamos sempre de portas abertas para suas colocações, para suas apresentações. Foi um prazer. Obrigada, o prazer foi meu. Abraços virtuais aí para todos, Aí, né? para todos, gente, uma boa noite e a Boa gente vai se noite. falando. Então, amanhã eu já vou compartilhar aí, pessoal. Beijo, beijo. Feliz Beijo, Dia tchau. dos Professores, violino também, a todos. Beijo, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.